levantar uma geração transformada pelo poder do Senhor. Amém? Você
nossa adoração só pra ti, Jesus. Podeis assentar. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Melhor louvor é dar glórias a Deus, amém? Deixa eu ver se eu vou pregar para uma igreja que vai corresponder ao que eu vou falar. Abra sua Bíblia conosco, em Marcos capítulo 16. Temos uma palavra de Deus para repartir com vocês. E creio que se essa palavra entrar no lugar que ela precisa, ela vai trazer mudança. Amém? Marcos 16. E verso 16. Capítulo 16, verso 16 do livro de Marcos, só a parte inicial. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Todos encontraram? Todos encontraram? Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, a parte inicial. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. 15? Então é o 15. Vamos lá de novo. E disse-lhe, ide por todo mundo e preguem o evangelho. Vamos falar todo mundo? E disse-lhe, ide por todo mundo e preguem o evangelho. Mais forte. E disse... Fecha seus olhos, por gentileza. Pai querido, nós entregamos nas tuas mãos todos os nossos problemas, todos os nossos pensamentos, toda a nossa vida, e pedimos que o Senhor possa fluir através de nós, com graça e misericórdia. Sabemos que o Senhor tem nos ajudado, sabemos que o Senhor tem estendido as mãos, sabemos que o Senhor tem propósito nas nossas vidas, e que a tua palavra nessa noite possa fluir de uma maneira tão gostosa, que possamos recebê-la e guardar no nosso coração, em nome de Jesus. Toma liberdade, Espírito Santo. Toma liberdade, em nome de Jesus. Amém. Estou sentindo um silêncio. Eu não gosto de pregar com silêncio. Eu preguei numa igreja uma vez que eu não precisava nem falar nada, eu só falava bem baixinho, mas a igreja, eu até fiquei assim surpreso com aquela igreja. Eu falei, nossa, a primeira igreja que eu prego, que eu não preciso gritar, porque eles gritavam. Olha para o teu irmão e diga aí para ele, você prefere que o pastor grite lá, ou nós vamos gritar aqui bastante glória a Deus? Ah, né, irmãos, a gente, né, só um dia por semana, a gente vem aqui, ainda vamos oferecer para Deus um negócio xoxinho, um negócio assim, muito xoxinho, é ruim, não é não? Oferecer um trem bom para Deus... Viemos aqui para buscar algo de Deus, imagina. E Deus quer dar algo para nós hoje. Então diga para o teu irmão, é isso aí mesmo, glória a Deus, ponha fogo nele do lado aí. Vocês sabem que, na minha concepção, a unção de Deus na nossa vida, ela é tão gostosa, porque tem gente que parece que um dia está numa unção, mas tem dia que ele está sem unção. Você já viu assim alguém? Já viu alguém assim? Um dia ele está pulando, mas um dia ele está tão... Você conhece alguém assim? Mas não é para ser assim. Uma unção, uma vez derramada em nós, a unção permanece. A unção permanece em nós. Então é neve, é calor, é frio, é segunda, é terça, nós estamos na unção, amém? E eu creio que você hoje, nessa semana e na sua casa, foi unção pura. Então agora, se não foi, agora aqui é só um derramar da graça de Deus na nossa vida. E disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu estava pensando nessa manhã,
o porquê que Deus quer que a gente trabalhe. Você já parou para pensar ou não? Porque Jesus disse assim, eu quero que vocês vão para toda parte do mundo e façam uma coisa só, preguem o meu evangelho. Eu fiquei pensando, Deus, mas por que o Senhor quer que a gente trabalhe tanto? Por que o Senhor quer nos dar uma missão? Porque a verdade, o homem em si próprio não tem uma missão. E para nós sermos bem-sucedidos, nós precisamos entender qual é a missão de Deus. Se você olha para uma pessoa e pergunta para ela, o que você está fazendo? Ela responde. Talvez você já perguntou para Deus assim, Deus, qual é a sua missão na terra? Mas a verdade, para nós sermos bem-sucedidos, eu não estou dizendo só ao cristão, eu estou dizendo a todos os seres humanos sobre a terra. Quando você vai ver esses livros de prosperidade ou livros de pessoas que vão dar cursos para abrir empresa, essas coisas, você sabe o que eles usam nos livros deles? A Bíblia. Os camaradas pegam texto bíblico e fazem exatamente o que a Bíblia está dizendo para abrir empresa, para dar cursos de como trabalhar, de como se comunicar. Pessoas não cristãs, pessoas que nem têm Bíblia, mas eles acham no Google e abaixa lá e olha, a Bíblia diz assim. Então, nós estamos vivendo num tempo que todos nós buscamos os nossos sonhos, não é verdade? Graças a Deus aí vai ter uma casa ali, já tem uma ali, já tem outra ali. É isso mesmo, Deus quer prosperar a gente, só que Ele quer prosperar ainda mais. E se nós entendemos o que eu vou falar hoje, o que Ele ministrou no meu coração, a nossa vida vai dar uma guinada de 120 graus. E é isso que Deus quer prosperar o seu povo. Mas muitas vezes a prosperidade não vem, porque uma casa ainda não é prosperidade. Deus tem mais. Eu conversando com um pastor esses dias, ele falou para mim assim, é um amigo meu, de outro ministério. Eu disse, e aí pastor, como é que está lá? Ele disse assim, naquela terra, lá em Nagano, Deus tem me abençoado. Eu falei, conte a bênção. Ele falou, ganhei 2 casas. Eu falei, ô louco, conta isso aí. Ele falou, rapaz, tinha uma família com depressão, uma família japonesa com depressão, querendo morrer, se matar todo mundo. E nós nos oferecemos para ir fazer uma campanha na casa dessa empresária, dona do hotel. E Deus nos usou tanto, na campanha que nós fizemos, Deus curou o filho, Deus curou a família, Deus libertou a família, eles se converteram. Aí eles me procuraram e me disseram assim, pastor, o senhor tem sido tanta bênção, a igreja tem sido bênção na nossa vida, que nós queremos doar 2 casas para a igreja. Olha para o teu irmão, a bênção não é só para você. Aí, doou uma casa, 1000 metros de terreno. A casa tem 9 cômodos. Numa chácara, deu a chácara toda para a igreja. E agora a chácara para servir a igreja. Churrasco no verão, acampamento, está lá. E aí o pastor se alegrou, eu falei, nossa, que bênção. E a mulher falou, não, espera um pouco. Eu vou lá ainda para ver como que eu passo no nome do Senhor. Aí precisava de 800 mil para passar no nome dele. Mas ele orou e falou, a bênção tem que ser completa. A mulher disse, pastor, não se preocupe, porque eu vou pagar. E aí ele já ficou contente, uma chácara, é o que nós queremos, né? Aí a empresária disse, não, tem mais uma casa no centro que eu vou dar. O cara tem 5 filhos, é 1 quarto para cada um, ainda sobra quarto. Querido, Deus tem mais para dar do que nós para pedirmos. O problema nosso é que nós muitas vezes não estamos entendendo os propósitos de Deus. Muitas vezes nós trabalhamos para realizar os nossos propósitos. Mas se nós entendemos o propósito de Deus e trabalharmos junto com Deus para fazer com que os propósitos de Deus sejam nossos, a bênção será multiplicada. É por isso que Deus ele quer pôr propósito na nossa vida. E pensando nisso, eu extraí da palavra de Deus algumas coisas. Porque muitas vezes a gente não tem sonhos, a gente não tem propósito. Outras vezes a gente tem sonho. Mas os nossos sonhos muitas vezes, eles são baseados e pautados na terra. Só que Deus, meus filhos, Deus quer que nós sonhemos um pouquinho fora da terra.
Porque ele mesmo diz, tudo que vocês precisarem aí, eu vou dar. Ele diz assim, buscai primeiro o meu reino, e eu vou acrescentar tudo o que vocês precisam. A verdade, muito legal, mas a verdade é que Deus, ele pode dar muitas bênçãos para nós. Mas será que nós sabemos o que Deus está fazendo exatamente agora? Será que você sabe o que Deus está fazendo? Nós vivemos, por exemplo, em uma agonia, porque uns querem ir, outros querem ficar, outros querem morrer, outros querem viver, não é assim? Mas o que Deus quer fazer, o que Ele está fazendo? E quando nós começamos a crer em Deus, e começamos então a entender que Deus está fazendo algo, e se eu estiver trabalhando nesse algo que Deus está fazendo, eu vou ser mais abençoado ainda. Porque Deus, ele diz assim, eu sou dono de ouro, eu sou dono de prata, e eu dou a quem eu quiser. A verdade, Deus tem prosperidade nessa terra, e a terra é de Deus, tudo é de Deus. Mas nós precisamos saber o que Deus está fazendo, para trabalharmos junto com Ele. E aí, então, as bênçãos de Deus vai vir sobre nós. Muitas vezes nós achamos que Deus veio a essa terra para fazer algumas coisas, por exemplo, nos dar bens. Ao contrário, isso aí é bens. A verdade, Deus não fica dando. Deus dá prosperidade na nossa vida para que nós possamos adquirir riquezas. Deus me prospera, não me dando. Ele não me dá coisas. Ele faz eu conquistar coisas. Porque se você criar um filho dando tudo para ele fica dependente demais. Mas se você cria um filho pescando e ensina a comer o peixe, é diferente. E Deus não quer ficar dando peixe para a gente. Deus quer levar você a conquistar. Amém? Deus quer te dar uma prosperidade, mas não externa, interna, para fazer você prosperar, conquistar, trabalhar. Quantos querem filhos que não fazem nada? Quantos querem filhos vagabundos? Quantos querem filhos dependentes da gente a vida toda? Quantos querem filho que casem e fiquem dando trabalho para a gente ainda? Ok, eu tenho genro, mas eu não quero ficar tratando o genro, eu quero que o genro me trate, então. Já dei a minha filha para ele, não é assim? Mas o que temos visto esses dias? É legal morar junto, é legal, não tem problema. Mas é que? Fica tratando o genro aí a vida toda? Não. Não é verdade? E Deus? Deus quer pessoas assim? Hã? Não. Deus quer filhos que entendam o propósito dele na terra. E trabalhem para conquistar, e trabalhem para arrecadar ou administrar aquilo que Deus está dando. Mas a pergunta é, o que será que Deus está fazendo? Por que Deus veio? O que Ele veio fazer, afinal de contas? O que Ele está... Aonde Deus está trabalhando? Porque muitas vezes nós queremos saber o que Deus quer que façamos para Ele. Mas será que não é melhor a gente saber o que Deus está fazendo para trabalhar junto com Ele? Quantas pessoas, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Eu não sei o que fazer. Mas nós precisamos entender que Deus está trabalhando, fazendo algo. E Ele quer fazer esse algo através de nós. Então, o que Ele está fazendo? Se nós descobrirmos o que Ele está fazendo, o que Ele veio fazer, nós vamos ser muito mais prósperos nessa terra. Porque nós vamos deixar de viver a nossa própria vida para viver a vida de Deus na terra. E é isso que nós precisamos entender hoje. O que Deus está fazendo e não o que Deus quer que nós façamos. Por exemplo, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para quê? Para a sua glória. Ele olhou e disse, eu vou fazer um homem. Ele fez o homem para quê? Para ele casar, para ele ter filho? Não. Criou o homem para a sua glória. Isaías 43, versos 6 e 7. Deus não fez para ele se formar uma família. Deus fez o homem para a glória de Deus. Deus fez o homem para exaltar a Ele mesmo. Deus não fez o homem só para ele existir, para adorar a Deus. Deus fez o homem para a sua própria glória.
Quando Deus foi libertar o povo de Israel, que estava escravo do Egito, Ezequiel 36, verso 22 a 23. O que diz lá? Deus foi libertar um povo que estava escravo para a glória dele. Não foi para tornar um povo livre, mas foi para glorificar o nome de Deus. Por que Deus perdoou os nossos pecados? Isaías 43, 25. Por que Deus perdoou os meus pecados? Para eu viver melhor? Claro que não. Deus perdoou meus pecados para a glória dele. A verdade, tudo que Deus fez e que faz é para a glória dele. É para exaltar o nome dele. E se nós entendermos isso, nós vamos viver bem. Porque nós vamos sair do centro, não vai ser para glorificar a gente. Eu estava orando ali e eu disse, Deus, se for para mim pregar, para glorificar o meu nome, já era. Então tudo que nós vamos fazer é para a glória de Deus, porque tudo que Deus fez foi para a glória dele. Por que Deus cuida de nós? Salmos 23, para a glória dele. E eu comecei a olhar e pensar, Deus, eu pensei que o Senhor tinha feito coisas para mim. Ele falou, não, filho, quando eu faço algo para você é para glorificar o meu nome. Salmos 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto às águas de descanso. E ele refrigera a minha alma. Ele guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Então, Deus, ele cuida do homem, é para a glória dele. Não é para que o homem seja protegido, mas tudo que Deus faz é para a glória dele. E quando nós entendemos isso, a nossa vida começa a ter um sentido diferente. Porque nós vamos deixar de fazer coisas para a nossa glória e vamos começar então a fazer coisas para que glorifique o nome dele. Romanos capítulo 11, verso 33 e 36, diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituidor? No livro de Romanos, nós começamos a entender que Deus, quando ele cria todas as coisas, ele cria para a glória dele. Quando ele faz os céus e a terra, ele não fez o céu para que os anjos habitassem, ele fez o céu para a manifestação da glória dele. Quando ele faz a terra para a manifestação da glória dele. Quando ele faz os mares, ele faz para a manifestação da glória dele. Então, quando nós olhamos para os mares, para os rios, para o céu, para a terra, para os animais que estão no céu, para os seres que estão no céu, para os seres que estão na terra, para os seres que estão lá no fundo do mar, isso tudo é a manifestação da glória de Deus. Ele diz assim, tudo isso eu fiz para que a minha glória seja manifesta. Muitas vezes nós achamos que a terra foi feita para o homem morar. Não, a terra foi feita para a manifestação da glória de Deus. E ele deu para que nós pudéssemos habitar aqui. Ok? Então, quando nós começamos a entender que Deus fez tudo para a glória dele, Deus mandou o seu filho Jesus na cruz para a glória dele. É claro que a morte de Jesus na cruz, e nós reconhecendo isso, vai salvar a gente. Mas Jesus não foi na cruz para salvar. Jesus foi na cruz para a glória de Deus. A Bíblia mesmo diz que Jesus, ele foi obediente
e obediente até a morte, para glorificar o nome de Deus. Aí então, quando eu reconheço o que Jesus fez para a glória de Deus, eu sou salvo. Então, se eu começo a entender que Deus, tudo que Ele faz é para glorificar o seu próprio nome, e Ele diz assim, que desta glória Ele não divide com ninguém. Então, se eu começo a entender que tudo que Deus faz é para glorificar o nome dEle, e se eu começar então a fazer coisas aqui na terra que glorifiquem o nome dEle, a bênção será maior. Por isso que a irmã disse aqui, o meu prazer não é ter a casa, o meu prazer é ter vocês na minha casa, porque a minha casa é para servir o reino. Então é para a glória de Deus. É isso que Deus quer. Deus não quer filhos mesquinhos nessa terra, tudo é meu. Carro é meu, casa é minha, mulher é minha, filho é minha, marido é meu. Nada é teu. Tudo é de Deus e é para a glória dele. Então, quando nós começamos a entender isso, Deus vai abençoar. Então, a vocês que estão aqui possuindo casa, vocês podem entender que mesmo vocês fazendo um financiamento, Deus pode liberar a bênção. Nós temos que entender isso. Porque quando começamos a comprar moto para mim, carro para mim, e computador para mim, tudo é para mim, conta no banco para mim, isso não glorifica a Deus. Mas tudo que vai glorificar a Deus, Ele vai te abençoar. Nós precisamos ter conta, precisamos sair, precisamos fazer, precisamos caminhar, precisamos casar, precisamos ter filho, mas tudo é de Deus e é para a glória de Deus. Então, quando você entende que esse bebê lindo que está no teu colo não é teu, mas é de Deus, então essa criança é para glorificar a Deus. Em vez de ser nosso, é de Deus, e Ele escolhe o casal e dá para os casais para que eles possam cuidar dessas crianças. Ah, essa filha é minha aqui, ela é minha vida. Cuidado, porque quando você começa a dizer que um filho seu é a sua vida, ela pode deixar de existir. Tudo que temos tem que glorificar a Deus. Quando eu vou orar pelos meus filhos, Senhor, eu não oro pelos meus, mas oro pelos seus filhos que tu me deste. E que eles glorifiquem o teu nome nessa terra. Você pode olhar para esse parente do teu lado aí, esse irmão, e falar assim, ó, tudo é para a glória de Deus. Você é casado? Você é casado? Se você é casado, a mulher está do lado, o marido está do lado, diga para ele, o nosso casamento é para a glória de Deus. Você está entendendo? Então Deus começa a abençoar. Porque se tudo que Deus faz é para a glória dele, então se eu começo a fazer coisas aqui que é para a glória dele, a bênção de Deus vai vir numa proporção dobrada. 1 Coríntios capítulo 10, e verso 31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vai mais a fundo. Você vai comer uma picanha? Vou. É para a glória de Deus? Faz. Você vai chamar o pastor para comer lasanha? Vou. É para a glória de Deus? Nós vamos comer. Você vai viajar? É para a glória de Deus? Vai. Você vai ser bem abençoado. Então Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tem que ser para a glória de? Veio no culto, é para a glória de Deus. Veio louvar, é para a glória de Deus. Veio pregar, é para a glória de Deus. Então Deus vai honrar e vai abençoar. Deus quer tirar a mesquinhez da nossa vida. Deus quer tirar essa picuinha da nossa vida. Deus quer colocar um propósito maior em nós. Quando Ele diz assim, vão para todo mundo e pregue meu evangelho, Deus simplesmente está querendo nos dar uma missão, que é a missão dEle. A verdade, Deus está querendo e procurando parceiros para criar os filhos que Ele vai dar. Deus está querendo parceiros para trabalhar com Ele.
Deus está procurando parceiros para fazer aquilo que Ele veio fazer. E quando Ele acha, Ele abençoa. Quando Ele acha, Ele vai abençoar essas vidas. E é isso que as pessoas não entendem. É isso que muitos crentes não entendem. Por isso Ele rala, por isso Ele trabalha, por isso Ele faz um monte de coisa. Você vai trazer o seu dízimo, é para a glória de Deus? Então é bênção. Você vai ofertar, é para a glória de Deus? Então é bênção. O pastor está aqui para a glória de Deus? Então ele vai ser bênção. Amém? Então, se nós entendemos que tudo é para a glória de Deus, nós precisamos começar a obedecê-lo mais. Nós precisamos começar a ouvir mais a Deus. Quantos aqui querem Deus? Quantos aqui querem Deus? Quantos aqui querem Deus? Só que Deus está te querendo. Essa é filha sua? Deus te deu essa criança? É? Olhou para vocês e disse assim, vou dar uma menininha. Para vocês cuidar para mim. É isso? Maravilha. Tá certo. E ela, qual é o nome do pai dela aqui da terra? Hã? E o nome da mãe dela aqui na terra? Aline. A Aline cresce. E vocês são os pais dela na terra. Mas daqui a pouco a Aline fica com 15 anos e olha assim. Vocês não... A filha. Lorena. A Lorena olha para a mãe e diz assim. E o pai. Vocês não são meu pai? E os pais dizem. Não! Deus te deu para a gente cuidar. Nós somos seus pais. E ela diz. Não, vocês não são meus pais. E aí? São pais ou não? São pais. Mas e se a filha não reconhece você como pai? Continua sendo pai. Mas e se a filha não quer saber de contato com o pai? Continua, mas tem gosto de ser pai assim? Quem quer ser pai e mãe assim? Você quer ser? Você vai continuar sendo pai? Não, mas você vai continuar sendo mãe. Não, mas vai continuar sendo mãe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo mundo quer Deus. E Deus quer quem? Deus quer você. Não, pastor, mas Deus é tremendo e eu tendo Ele já está tudo bom. Não. Ao contrário. Se você tiver Deus na sua vida, não muda muita coisa. Não muda. Pergunta para o ateu se ele crê em alguma coisa. Ele diz, eu creio. Por que você crê? Que Deus não existe. Não é? O ateu. Em que você crê? Eu creio que Deus não existe. Ele está crendo que Deus não existe. Não é isso? Você vai perguntar para a pessoa que tem fé, você crê em Deus? Eu creio. Isso resolve alguma coisa? Crê em Deus? Só crê em Deus? Você acha que resolve alguma coisa Deus ter você? O que você acha? Queridos, a Bíblia diz assim, Deus dizendo, dai-me o teu coração. A verdade, o que vai mudar a nossa vida não é ter Deus, mas Deus ter nossa vida. Quando a minha vida é de Deus. É isso que muda as coisas. Enquanto você resiste, que tudo é seu, que você é seu, nada muda. Mas quando você entrega a sua vida para Deus, e você tem Deus, e Ele tem você, as coisas vão mudar. Porque a parte mais difícil não é ter Deus, a parte mais difícil é Deus ter você. Você quer ver? Não responda. Eu vou dar 1 minuto de silêncio. E você vai pensar se Deus tem você ou não. Com certeza, alguns dizem, não, Deus não me tem. Por quê? Porque muitas pessoas não obedecem a Deus. Deus quer ser pai, mas não quer ser um pai rejeitado. Deus quer ser pai, mas não quer ser um pai desconhecido. Deus quer ser pai, mas não um pai distante.
Deus quer ser pai, mas não simplesmente para ser chamado de pai. Ele quer ter filho. Ele quer você. Você é filha do Lauro. O Lauro é seu pai. Mas se você rejeita seu pai, ele continua sendo seu pai, mas um pai rejeitado. Mas se você olha para o teu pai, não tem vergonha do teu pai. Às vezes eu pergunto com meus... Às vezes eu tenho a impressão que os meus filhos têm vergonha de mim. Verdade. Essa cultura japonesa é tão terrível que parece que quando eu vou na escola, eles não olham para o pai e para a mãe. Em vez de falar, ô paizão, aleluia. Não, eles... Um dia eu falei, Timóteo, tem vergonha do pai? Não. Samuel, tem vergonha do pai? Porque se tiver vergonha do pai, como é que vai fazer? Mas muitas pessoas parecem que têm vergonha de Deus. Você é filho de Deus? Você é crente? Você vai à igreja? Igreja? Então Deus quer ser pai, mas Ele quer ser um pai perto. Ele não quer ser um pai rejeitado. Então, Ele está procurando você. E você está entendendo agora que quando nós glorificamos a Deus, damos a nossa vida a Deus, reconhecemos que Ele é o nosso Deus. Então você está dizendo o seguinte, Senhor, tudo é para a tua glória. Então se Deus está buscando sua glória, a glória dele, nós temos que entender quando nós nos entregamos a Ele, nós estamos falando, Senhor, a glória é sua. E quanto mais resistimos a Deus, a glória continua sendo nossa. Você pode ter casa, você pode ter dinheiro, você pode ser o cara mais bem sucedido, mas você nunca vai ter a paz de Deus na sua vida. Você pode ser o cara, você pode ser a mulher, você pode dizer todo mundo que não precisa de Deus, mas você vai continuar sendo vazio na sua vida. Alguém me disse uma vez, pastor, eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso de Deus. Falou para mim aqui no Japão. Falei, por que você acha que não precisa de ninguém? Porque a pessoa que acha que não precisa de ninguém é doido. É doido. Cara, nós precisamos um do outro. Mesmo que o outro esteja duro, você precisa dele. Porque nem tudo é dinheiro. E ele disse, não, pastor, eu ganho... Pastor, na minha bolsa ali no carro tem 500 mil. Eu tenho carro novo, eu tenho dinheiro, eu tenho rendimento. Eu sou o cara. Eu disse, irmão, olha, eu conheço gente que tem mais dinheiro que você e não se acha o cara. Sabe o que aconteceu com esse cara? Quando eu digo cara, no sentido, com esse homem, um acidente na vida dele, e não foi Deus que cometeu, não. A imprudência dele. Um acidente. Ficou sem dinheiro. Ficou sem profissão. Ficou sem nada. Ainda ficou com a perna rachada no fêmur, até hoje anda assim, ó. Querido, nós temos que entender que tudo que nós temos, ainda não temos nada. Mas você pode não ter nada. Se você tiver Deus na sua vida, você vai ter tudo. Porque Deus é tudo. Nós temos que entender isso, amém? Então, o que Deus está fazendo? A verdade, o que Deus está fazendo é mais importante do que aquilo que estamos fazendo. Porque a gente vem para o Japão, a gente vem com desejo de comprar, de vender, de possuir. Mas qual é o propósito que Deus te trouxe ao Japão? Qual é o propósito de você estar aqui nessa igreja hoje? Sabe qual é? Saber o que Deus está fazendo. Porque aí você vai se encaixar naquilo que Deus está fazendo. E você vai ser um parceiro de Deus. E Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar a sua família. Quando Deus disse para o homem, ame a esposa, cuide da esposa. Quando Deus disse para a mulher, reverencie o seu marido, honre o seu marido, obedeça o seu marido, não é para pôr um em cima e um embaixo. Não, é para glorificar o nome dele. Então, quando a mulher é uma mulher obediente ao marido, submissa, companheira, amiga, glorifica a Deus. Quando o homem se levanta como sacerdote na casa, começa a orar, glorificar o nome de Deus, Deus começa a abençoar a casa. Deus quer tirar o individualismo das casas. Deus quer tirar o individualismo das fábricas. Deus quer tirar o individualismo da igreja. E começamos a entender que não temos nada
de nós mesmos, mas temos tudo em Deus. Então qual é a missão de Jesus? O que ele está fazendo? Deus está trazendo a glória dele para a terra. Deus está trazendo a glória dele para a terra. Quando Deus criou a terra e fez o homem e a mulher, não fez a mulher para ser a glória do marido, fez a mulher para ser a glória dele. Fez para glorificar o nome dele. E colocou Adão e Eva no jardim. E o que aconteceu no jardim do Éden? Uma desobediência à ordem de Deus fez com que Eva pecasse, Adão pecasse. E o que os homens perderam? Lá no jardim do Éden, Romanos 3, 23. O que os homens perderam? A Bíblia diz assim, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados de Deus. O que é a glória de Deus? A presença de Deus. Então o homem no jardim do Éden perdeu a glória de Deus. E quando ele perde a glória, quando ele perde a presença de Deus, continua com a Eva. Eva era a mulher mais bonita da face da terra. Só tinha ela. Adão quando viu e disse, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa é a modelo. Miss Universo do Éden, só tinha ela. E mesmo assim, deixou a bendita sozinha. Você é casado? Você é casado? Tem uma palavra profética para você. Se você é casado, a Bíblia diz que o homem e a mulher não pode se apartar um do outro por muito tempo. Só pode se apartar um do outro se for para orar e jejuar. Mas se ajunte rapidinho. Esse negócio de mandar a mulher para o Brasil e ficar aqui 3, 4 meses, eu conheço alguns colegas que estão perdendo as mulheres. Você conhece alguém? Tem mulheres perdendo o marido. Você conhece alguém? Não é para ficar só. Não é para ficar dando mole. Porque Adão, homem melhor que você e eu, perdeu Eva. Para quem? Para o diabo. Então, eles perderam a glória dele. A glória de Deus. Aí, o que Deus vai fazer? Então, qual que é a missão de Deus? Trazer a glória de Deus para os homens. O que diz João capítulo 3 e verso 16? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, Filho de Deus, para quê? Para todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Então qual é a missão de Deus? O que ele está fazendo? Ele está trazendo a glória dele para os homens. Por isso que tudo que nós vamos fazer tem que glorificar Deus. Vai pescar dia 29? Vai glorificá-lo? Vai ser bênção. Se não for glorificá-lo, vai trabalhar amanhã? Vai glorificar o nome dele? Se não vai, segunda-feira é terrível. Por isso que tem muita gente que vai na segunda-feira, céu, terra, que dia! Cara, tanta gente querendo um rim, na segunda não tem. Tanta gente na segunda esperando um coração para fazer um implante não tem. E você está com tudo aí, ainda murmura no dia da segunda-feira. Você está entendendo? Então Deus quer trazer a glória dele, porque o homem perdeu a glória. Destituído. Você pode ter tudo, vai acabar sem nada. Por quê? Porque não tem a glória de Deus. E Deus olha e diz assim, eu vou trazer a manifestação da minha glória para alcançar o homem que está perdido. É por isso que Jesus vai na cruz, não é para morrer, não é para salvar, é para manifestar a glória dele ao homem. E Jesus diz, todos que reconhecerem a morte de Jesus na cruz, será salvo. Esta é a missão de Deus. Qual é a sua missão? O que você está fazendo? Vou tocar lá na igreja. Eu vou pregar lá na igreja. Por que você acha que Deus... Porque igreja não é coisa do homem, é coisa de Deus.
por que Deus estabeleceu a igreja lá na cruz do Calvário? Para a glória de Deus. Então, quando você entende que até a igreja é para a glória de Deus, o que você faz? Glorifica a Deus. Então, Deus escolheu a igreja para ser o quê? A glória dele. Como? Manifestando a luz de Cristo nesse mundo de trevas. Então a igreja tem que entender que tem que manifestar a glória de Deus às outras pessoas. Tem que manifestar a glória de Deus para o próximo. Porque é isso que Deus veio fazer. Por que Deus deu poder e autoridade para alcançar as nações? Para a glória dele, irmão. Então, quando a gente diz, dá glória a Deus aí, irmão, isso aí é para a glória de quem? De Deus. Então comece a entender, puxa, se Deus tem desejo de glorificar o nome dele através das nossas vidas, e se nós entendermos isso, nós vamos ser pessoas super abençoadas nessa terra. Em Atos capítulo 1 e verso 8, Jesus disse assim, eu vou dar o meu Espírito, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês glorifiquem o meu nome. Curando os enfermos, expulsando os demônios, levando o evangelho aí fora. Então Deus quer que o homem comece a glorificar o nome dele. Mas muitas pessoas não entendem isso. Eles passam pela terra, iniciam a sua vida e morrem sem saber disso. Mas você hoje está aqui, entendendo que o seu casamento é para glorificar o nome de Deus. Seu trabalho, a sua vida nessa terra. Então precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador. Precisamos fazer parte da igreja, porque a igreja também é para a glória de Deus. E quando nós entendemos que aquilo que fazemos glorifica a Deus, nós vamos ter vitória em todos os sentidos da nossa vida. Sabe, irmãos, eu vejo muito cristão tendo muita luta nas fábricas. É porque você não dá glórias a Deus na sua fábrica. Eu vejo às vezes os cristãos acuados. Uns cristãos assim só na defesa. Ei, só defesa. Quem vive na defesa vive apanhando. Quem vive na defesa só vive levando burdoada. Quem vive na defesa só vive com sentimento de perda. Quem vive na defesa só vive uma vida de fracasso. Quem vive na defesa só vive por viver. Deus quer levantar um povo que comece a contra-atacar as hostes malignas. Deus quer levantar um povo que comece a conquistar essa terra, dando glória ao nome dele. Deus não quer pessoas somente levando burdoada, mas Deus quer levantar um povo forte. Comigo. Tem muita gente que quer fazer gracinha comigo, mas não faz não. Comigo não faz não. Quando eu trabalho nas fábricas aí, eu faço amizade com as pessoas. E eles fazem gracinha, né? É, pastor, hein? Por que o senhor está aqui, pastor? Eu já estou entendendo. Estou aqui para trabalhar. Pastor, para você trabalhar? É? E os dízimos? E a oferta? Ah, comigo não pega não, meu filho. Comigo não pega. Esse dia chegaram em mim e falaram assim, pastor, o senhor dizima? Eu falei, dizimo. Mas esse negócio de dízimo, ganha 20 mil, ganha 200 mil, dá 20. Ouça a matemática de Deus. Ouça a matemática de Deus. Deus olhou, deu vida, deu oxigênio, deu terra, deu trabalho e dá saúde. E você vai trabalhar, ganha 200 mil, devolve 20. Fica com 180. Não é isso? Pensa bem. Eu dou 20 mil para minha filha. Eu digo para minha filha, filha, eu vou ficar com 20 e vou te dar 180. É isso? Ela fica com 180. Depois eu vou chegar, ô filha, esse 180 aí é meu, né? Não, é dela.
O que eu tenho que falar para ela? Administra isso direitinho, filho, que 180 possa durar pelo menos 180 dias. Você... Então Deus quer que nós administramos. Querido, 20 mil não é nada. E se Deus dissesse assim, você vai me dar 180 e ficar com 20? E nós nunca poderíamos chegar em Deus e falar, Deus, o senhor quer tudo? Ele fala, não, filho, tudo é meu. Eu estou te dando a oportunidade de você devolver 20, para que a minha obra mantenha-se viva. Para que a igreja consiga ter meios para avançar. Alguém disse para mim, pastor, mas 20 mil é muita coisa. Eu falei, não. Não, você fuma. Quantas carteiras por semana? Por semana, pastor? É 3 por dia. Fumava, né, Fábio? Quantas carteiras por dia? 1,5. 6 dias, 6 carteiras. Quanto que é o preço da carteira de cigarro? 500. 6 vezes 5, 3 pau por semana. De fumaça. Ó. Coloca 4, 6 pau só soltando fumaça. 6 vezes 4, 4 semanas. Quando dá? 24. Você dava 24 mil para Souza Cruz. Agora imagina se você beber uma cervejinha. Hã? Quirim. Querido, Deus está sendo gentil com a gente. E eu disse para ele, rapaz, você gasta mais em cigarro do que... Eu resolvi dar aquilo que eu dava para Quirim, eu resolvi dar aquilo que eu dava para o cigarro, eu resolvi dar para a igreja, para que a igreja possa ter pulso e avanço na obra de Deus. Porque a verdade é assim, a gente resolve dar aquilo que a gente tem para quem a gente quer. Se eu resolver dar em uísque, eu vou dar. Mas Jesus, quando liberta a gente, Jesus, quando entra na nossa vida, a nossa motivação é mudada. A gente começa a dar a Ele a glória, dar a Ele o louvor. E nós não devolvemos mais só 20, porque tudo é de Deus. E tudo que temos é para a glória dEle. É assim que nós temos que viver. Amém? Então, quando começamos a entender que a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Você lembra quando Betel, começaram a fazer a torre de Betel? Quem lê a Bíblia sabe. Mabel, começaram a fazer a torre de Mabel para chegar ao topo do céu. Para a glória de quem? Dos homens. O que Deus fez? Confundiu as línguas. Porque se não for para a glória de Deus, não tem torre. Eles queriam chegar ao céu para dizer o seguinte, nós somos o povo mais forte. E Deus disse não, para a glória do homem não, se for para a minha glória. Vocês lembram quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida? 12 espias foram enviados para lá. Voltaram. 10 espias começou a fazer o quê? Murmurar. Murmurar. A terra é boa, tudo é bom. Só que tem dificuldade, tem problema, tem gigante. Nós vamos ter que lutar. O que Deus fez? Ah, é? Não é para glorificar o meu nome? Vocês vão viver no deserto 40 anos. Os homens já tinham 40, 50 anos. Ele falou, mais 40, porque eu quero que eles morram no deserto. Sabe por que eles perderam a terra prometida? Porque não deram glória a Deus. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, eu tenho necessidade. Dá glória a Deus. Ah, pastor, eu casei, minha mulher não é tão aquilo que eu esperava. Dá glória a Deus. Ah, pastor, o meu trabalho não é tão bom. Dá glória a Deus. Ah, minha igreja não é assim, o jeito que eu quero. Dá glória a Deus. Ah, o meu pastor não prega igual o Wellington Silva. Dá glória a Deus. Porque quando você começa a dar a glória a Deus, sua vida começa a abençoar. Sua vida começa a mudar. Amém? Jonas, quando ele vai para Tarsis, quando ele foge da presença de Deus, Deus manda para Nínive, ele vai para a cidade vizinha. O que Deus faz? Não, Jonas, você tem que voltar no meu propósito. Por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque o povo de Nínive era um povo inimigo. Era um povo que escalpelava muita gente. E ele não queria ser o mensageiro de Deus. Por que ele não queria pregar para aquele povo? Porque ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia. Porque o que Deus faz, Ele não faz somente olhando para nós, mas Ele faz olhando para a glória dEle. Porque Deus não tem interesse de dar glória para ninguém.
Ao contrário, Deus abençoa, nos ajuda e nos fortalece, mas toda a glória é dele. Então, Jonas não queria pregar o evangelho na cidade inimiga, por quê? Ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus perdoaria aquele povo. Deus, ele não tem misericórdia, preste atenção, ele é misericórdia. Deus não tem amor. Ai, Deus me ama. Não, Deus não ama, ele é amor. Deus não tem ódio. Deus não tem essa falsidade, porque ele é Deus. Ele é uma existência só. Deus não é como nós, que ama hoje e não ama amanhã. Deus não é como nós, que ama até quando tudo vai bem. Até quando tudo vai mal, Deus continua amando, porque ele é amor. E ele te trouxe aqui hoje. Por quê? Porque você tem que entender que Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para os jovens. Mas essa mente terrena nossa, muitas vezes, impede a gente de usufruir o melhor de Deus, porque nós não entendemos qual é o melhor de Deus. E o melhor de Deus é glorificar o nome dele nessa terra. E a única maneira de glorificar o nome dele nessa terra é fazendo o que ele está fazendo. É por isso que ele disse: vão por todo mundo e preguem o meu evangelho. O que Jesus está fazendo exatamente nesse momento? Qual é o desejo de Deus neste momento? Salvar vidas, libertar vidas, curar vidas. Deus quer ir atrás das vidas, só que ele quer que você seja um parceiro dele. Então, quando você vai pregar o evangelho, quando você vai evangelizar, quando você vai a uma célula, quando você convida alguém para vir à igreja, quando você convida alguém para ir à célula, quando você leva a palavra de Deus para uma pessoa, você está fazendo exatamente o que ele está fazendo, dando glória a Deus. Com a sua atitude, com o seu ato, com a sua maneira de viver. Então é por isso que muitas vezes nós não fazemos nada na obra de Deus. Porque a gente não entende que tudo que a gente faz aqui, nós vamos glorificar a Deus ou nós não vamos glorificar a Deus. Então quando você ganha uma pessoa, quando você abre uma célula, quando você diz sim a Deus, você está glorificando o nome dele. Eu quero orar com você. Porque se for para viver nessa terra, só para fazer as nossas vontades, se for para viver nessa terra só para trabalhar, guardar dinheiro, se for para trabalhar nessa terra só, porque agora nem ganhar ganha, é só para gastar dinheiro, se for para viver nessa terra só para pagar dívida, se for para viver nessa terra só para pagar financiamento de casa ou de carro, não vale a pena, querido. Se for para viver nessa terra só para ficar brigando, não vale a pena. Se for para viver nessa terra, para viver essa mesquinhez, não vale a pena. Eu quero te convidar hoje a ter um novo estilo de vida. Eu quero te convidar hoje a ter um novo estilo de vida. Qual? Glorificar a Deus em tudo. Glorificar a Deus na sua casa, glorificar a Deus no seu trabalho, glorificar a Deus na sua igreja. Quando alguém perguntar, você vai na igreja hoje? Eu vou lá glorificar o meu Deus. Eu quero dizer para você que o que glorifica a Deus não é aquilo que eu falo, glória a Deus. O que glorifica a Deus são as minhas atitudes sobre essa terra. Quero orar com você. Vamos orar?